Olá pessoal, na aula de hoje vamos estudar mais uma classe de compostos químicos, que são os compostos básicos, também chamados de compostos alcalinos. Compostos alcalinos ou básicos são compostos iônicos também, que se dissociam em íons em solução aquosa. Essa é a definição primária, de um composto básico, que é a definição de Arrhenius. Hoje em dia a gente pode apoiar na definição de Lewis, que é a definição mais moderna, que um composto básico é aquele que tem um par de elétrons para ser doado. Então, toda molécula que tem um par de elétrons sobrando, quer dizer, que pode ser doado, emprestado, ela é uma base. Essas bases possuem a hidroxila, que é o grupamento OH, que é liberado quando um ânion é dissolvido. Essa substância apresenta o OH, na maioria das vezes, ligado diretamente a um metal. Por exemplo, o hidróxido de sódio, o hidróxido de cálcio e o hidróxido de magnésio. Essas moléculas, elas possuem ótima condução de eletricidade em solução aquosa. Mudam a cor de certas substâncias, os chamados indicadores ácido-base. Possuem coloração avermelhada com a fenolftaleína incolor. A fenolftaleína é um indicador que indica o pH do meio, maior do que 7 básico, que é a coloração avermelhada, menor do que 7, ela fica incolor, em pH básico. A fenolftaleína apresenta coloração transparente, incolor, e em 7 ela possui uma tendência de nude. Essas substâncias possuem sabores adstringentes, que é aquele sabor que puxa a boca da gente, puxa a língua. Quando a gente come banana verde, caqui verde, a gente fala que prende a língua. Esses compostos reagem com ácidos e produzem sal e água. Essa é uma reação muito importante, que a gente vai precisar durante todo o curso de Química, que são as reações de neutralização. Esse aqui é um padrão, Então, se ácido sulfúrico reage com base hidróxido de sódio, eu obtenho o sulfato de sódio e 2 mols de água. A dissociação. Os processos de dissociação são a separação dos íons que já existem. Quando uma base entra em contato com a água, ela se dissocia e libera OH-, que é a hidroxila. Por exemplo, o NaOH em água libera o íon Na+, mais a hidroxila. O hidróxido de magnésio em água libera o cátion magnésio e o ânion hidroxila. O alumínio, ou hidróxido de alumínio em água libera o cátion alumínio e 3 mols de OH-. Aqui todas acertadas, Então, o NaOH é uma monobase. Por exemplo, o hidróxido de amônio também é um exemplo de monobase, é aquela que tem só um OH. Uma dibase possui 2 OHs ligados ao metal. A gente observa aqui no magnésio e também no ferro. A tribase, a tetrabase e aí sucessivamente. A força dessas substâncias, a força dessas moléculas. Base forte é aquele composto que tem grau de dissociação de quase 100%, ou seja, é aquela molécula que eu coloco 100 partículas de moléculas associadas, por exemplo, coloco 100 partículas de NaOH e todas partículas elas sofrem quebra. Então quer dizer, todas formam íons. Então essa aqui tem um grau de dissociação alto. O grau de dissociação, pessoal, vocês vão encontrar por aí como variável, como alfa, tá? Então, alfa próximo de 100% leva uma base a ser forte. É o mesmo esquema do ácido,
que a gente viu, né? O alfa também eu tenho para base. As bases fracas são aquelas que têm um grau de dissociação inferior a 5%. Por exemplo, o hidróxido de amônio, o hidróxido de magnésio. A solubilidade em água. Essas substâncias são solúveis, ou seja, bases dos metais alcalinos e o NaOH. Todas essas bases que são formadas pelas famílias dos metais alcalinos mais o amônio são solúveis em água. Da família dos alcalinos terrosos são pouco solúveis. E as demais bases insolúveis. O hidróxido de ferro, o hidróxido de alumínio, o hidróxido de estânio. A nomenclatura oficial, ou o nome e o PAC dessas moléculas. Para dar nome numa base é muito simples. Basta escrever hidróxido de o nome do elemento, seguido da sua valência, se esse elemento não for fixo. Lembrando que existem alguns metais que têm NOx fixo. Por exemplo, família 1A mais prata 1+, família 2A mais estanho 2+, família 3A, alumínio 3+, e assim sucessivamente. Então, basta escrever hidróxido e o nome do elemento. Por exemplo, aqui, ó, quando o elemento é variável. Hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso. Isso aqui é a nomenclatura também, chamada nomenclatura de estoque, onde a gente coloca oso no menor NOx e no maior NOx, ICO. Aplicação dessas bases. O hidróxido de magnésio está presente no leite de magnésia, que é utilizado para combater a azia estomacal. Então, quando alguém está com a pirose, que é o aumento da quantidade de radicais livres, né, H+, no estômago, você toma um antiácido, que é para combater a quantidade de ácido. A cal hidratada, que é utilizada como argamassa na construção civil e também como pintura. O hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, muito utilizada como produto de limpeza, no desentupimento de canos, e é largamente utilizado na indústria. É muito tóxico e corrosivo, usado na indústria química para preparar sabão e outros compostos orgânicos. E um último exemplo seria o hidróxido de amônio, componente de vários produtos de limpeza, como por exemplo, saponificação de gorduras, é vendido no comércio, é muito tóxico e irritante aos olhos.